Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Segundou! E estamos começando mais um Desembaraxando, episódio 109. É isso aí, você que está aqui ao vivo, bom dia, bom dia, bom dia. Você guerreiro, você guerreira, que já está preparando os corre aí, bom dia. E você que está vendo conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer momento que você esteja assistindo. Eu escutei já alguns falarem que assistem quando estão dentro do carro parados, é claro, né, sem ficar em movimento, ou quando estão esperando em algum lugar assim, na clínica médica, ou mesmo em casa, vendo conteúdo gravado. Então, gratidão a todos vocês pela participação, pela ajuda, pelo carinho, tá bom? Desembaraxando de segunda a sexta, às 6 horas da matina, sábados, domingos e feriados, horários alternativos. E quando der na telha, fazemos o Desembaraxando noturno, night. Se rolar, eu aviso, tá bom? Mas muito obrigado a todos vocês aí. Segundou, é isso aí, vamos embora. Acho que tem que realmente viver, né? E vamos pra cima. Bem, vamos falar o que interessa, sem delongas. Vamos ao mais importante, que é o assunto de hoje. Que eu fiquei pensando um bom tempo sobre isso. E eu acho que está na hora de compartilhar isso que temos aprendido, né? Vamos falar um pouco sobre a família no sentido dos chamados ditos, do dizer, né? Mas eu quero falar, na verdade, não aquilo que a família diz claramente, as regras, os lemas, a cultura, os afetos, aquilo que a família compartilha pela fala e que grava nas pessoas que estão membros da família, que são membros da família, que introjetam os códigos sociais e aquela coisa toda. Eu não estou falando hoje dos ditos, né? Eu quero falar do chamado não dito, que diz muito. O não falado que fala muito na família. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? E até onde isso tem a sua importância, até onde isso atrapalha, até onde isso ajuda, né? Então é o não dito que diz. Vamos falar sobre isso, o não dito que diz. Sabe aquilo então que fica no campo do não dito? Bom dia, meu brother MacGyver, é isso aí. Bom dia, Andréia. Sabe aquilo que fica no campo do não dito, do não falado na família? Então, é sobre isso, né? Só que, mesmo não sendo falado, de certa maneira isso organiza, e isso tem um peso, e isso influencia a vida de todos que estão ali. Aqueles códigos, aquelas regras, aqueles lemas que não são verbalizados claramente, pelo contrário, são muito discretos, né? São muito implícitos, subliminares, né? Mas falam tanto quanto. Eu comparo isso com o vento, assim. Você não vê o vento, mas a gente sente o vento, né? Só se vier com uma poeira junto, aí você enxerga aquela coisa levantando, né? Mas sem isso, nós não vemos. Então, é mais ou menos como o vento. Ele não está ali visível, mas está. É o não dito que diz, tá entendendo? Então, será que todo o chamado não dito é realmente real? É realmente real, é complicado, né? É real? Será que todo dito acontece mesmo? Ou muitas vezes não é coisa da nossa cabeça? Que a nossa cabeça tem um poder muito grande de nos sugerir realidade, né? E alguns são muito moldados pelo que há no mundo interno, tão somente por ele, né? Não que isso não aconteça. A questão é saber equilibrar isso, né? Mundo externo, mundo interno, vamos embora, né? Então vamos lá. O não dito que diz, né? Então assim, não é apenas o silêncio, como falamos, né? Mas são os códigos, os olhares, os segredos, as proibições veladas. Muitas famílias têm aqueles segredos, aquelas coisas que ninguém toca, que ninguém mexe. São aquelas mensagens transmitidas sem palavras, né? Mas que são muito bem transmitidas. E são mensagens, e são segredos, e são conteúdos que, embora ninguém toque-se no assunto, mas são coisas que se inscrevem na mente das famílias, né? E você vai crescendo com aqueles mitos, com aquelas lendas, verdadeiras ou não, aquelas histórias,
aquele parente, aquela situação, aquele fato que não é nada falado, mas todo mundo tem uma impressão daquilo. E ninguém assim tem uma ousadia para mexer nesses assuntos, para falar, porque parece não, eles já falam por si só, né? Mesmo não sendo falados, né? Por exemplo, uma ausência também fala bastante, uma ausência de um ente, né, querido, e na verdade a ausência também é uma presença. Aí a presença da tristeza, a presença do desamparo, a presença da dor, né? Então há presenças que são oriundas de ausências, né? A pessoa não está ali, mas ela está, pelo que sinalizam, pelo que apontam, né? Ou até quando falam. Então é nesse sentido. Como que é na sua família isso, né? Você percebe isso? Tem famílias que são mais assim do que outras nesse campo, né? Tem famílias que poucas coisas são assim do campo do velado, do segredo, ou até nada são, né? Agora outras sim, são verdadeiros enigmas, né? Que vai passando geração em geração e ninguém mexe com aquilo. Só que aquilo influencia toda a família. E pode influenciar de modo bom, de modo ruim. Então existem os lemas, né? Os lemas da família. A criança nasce, começa a pegar metade de uma conversa, metade da outra. Ela vai montando assim uma história na sua cabeça do que ela pega e ela vai montando o seu entendimento, né? E a gente não vai se atrevendo assim a perguntar, a ter curiosidade, né? A gente vai caminhando assim com a vida, a gente vai caminhando, né? A gente vai levando, né? Só que essas coisas não faladas, né? O que não é falado, porém o que não é falado, ele pode retornar de outras formas, né? Então, por exemplo, sintomas, repetições, conflitos, e podemos repetir na grande maioria das vezes até sem entender porque repetimos, né? Por que eu faço isso? Não sei, mas ficar sem fazer eu não consigo. Tamanho o poder da narrativa, direta ou indireta, que introjetamos e molda o nosso pensamento. Não conseguimos facilmente ficar sem isso, sem esse modo de pensar, sem esse modo de se comportar, né? Então são conflitos, sintomas, repetições. Falamos aqui dias atrás, né, sobre, por exemplo, a autoagressividade, né? E podemos ser agressivos conosco através, por exemplo, da somatização, né? Voltamos para nós alguma coisa que deveria ser para fora e a gente vai levando todo esse ataque, esse peso, né? E isso prejudica a gente. Então, qual que é a importância, Baracho, desse chamado não dito? É só coisa ruim? Como é que é esse negócio? Porque realmente, né, Baracho, nem tudo a gente vai ficar falando, nem tudo a gente vai ficar externando, nem tudo eu conto para qualquer pessoa, tá certo, eu entendi, nem tudo conta. O interessante na terapia é quando alguém trabalha algum assunto que nunca foi falado na vida, a pessoa tem ele só no pensamento, só pensa aquilo, e ela fala assim: olha, vou contar um negócio aqui para você, meu terapeuta, psicólogo, canalista, que ninguém sabe. Então a pessoa conta e pela primeira vez ela escuta, ela põe para fora, ela escuta a própria palavra falando, a voz, né, saindo e põe para fora. É um momento muito importante, né? Mas enfim, mas será que há uma importância nesse negócio de manter algumas coisas sem falar, o não dito que diz? Isso tem um lado importante que vai ajudar a criar as regras, os limites, né? O pertencimento. Os limites é interessante, né? Quem nunca tem aquela cena muito emblemática com o pai ou com a mãe, que o pai ou a mãe, só de olhar para você assim, tu já entendia a mensagem, tu já saia fora de alguma situação, né? Era aquele não pegue, não faça, não vá, sai daí, né? Assim, sem palavras, só o modo de olhar. Então a gente começa a ler as pessoas, né? Ainda mais pai e mãe, né? Aí o pai e a mãe só de mexer a sobrancelha, né? Assim, só de mexer o jeito do tom da voz numa resposta. Quando você faz a pessoa uma pergunta, se ela aceita alguma coisa, e ela fala um sim, mais com cara de não do que sim, né? Você fala assim, mas você não quer, né? Não, eu quero sim, mas não tá querendo porcaria nenhuma, né? Então são esses não ditos que dizem, né? E o nosso corpo fala. Então a importância disso, muitas vezes, é a manutenção das regras, limites, pertencimento, é aquela questão da coesão na família, da identidade,
nessa família tratamos dessa maneira tal coisa, nessa família entendemos que é assim, porque aprendemos com o patriarca, com a matriarca, aprendemos, quer dizer, tem coisa que tem a sua importância mesmo, né? Aquelas transmissões que você pega mesmo. E a criança, ela pega muito mais aquilo que é do campo do não dito, porque a criança observa, né? Então, por exemplo, alguns pais depois ficam assim, mas eu ensinei, mas eu falei, mas eu... Falou, mostrou, verbalizou. Mas a criança vai olhar o que não é o não verbal, né? Ela vai olhar as frestas, e ela vai olhar ali o movimento dos adultos e pega um exemplo que não é dos bons muitas vezes, né? Pelo não dito, tá entendendo? O não dito. Mas ainda do lado bom da coisa, esse lance de não dizer, né, vai mostrar assim também que vai marcar a identidade da família, tem a questão de transmissão de valores, só que começa o lado ruim da coisa. Essa questão do não dito, por um lado tem uma ideia de coesão, de proteção de uma família, mas o não dito começa também a sufocar as pessoas, começa a cristalizar comportamentos das pessoas, e aí começa a complicar também o quadro da família, né? Começa a impedir a singularidade, né? Quer dizer, essas regras, esses conteúdos não ditos que dizem tanto, né? Essas coisas não faladas, mas que coordenam todo mundo da família, ou a maioria deles, né? Essas coisas começam a impedir a singularidade, a pessoa não consegue respirar também, né? Todo mundo tem que ser de um jeito, todo mundo tem que ser de um jeito. Eu estava ouvindo, tive um evento esses dias atrás, e conversando com uma pessoa, a pessoa falava lá que alguém que ela conhece, que é uma mãe, né, enfim, um pai, não tolera assim que os filhos não façam outro curso a não ser medicina. Tem que fazer medicina, todo mundo tem que ser médico. E os filhos são outros, eles não querem, quer fazer outra coisa. Aí é uma pressão para que todo mundo faça isso, porque o que é fora disso não é coisa bacana. Olha como que isso engessa, como que isso atrapalha as pessoas, né? Um filho que cresce assim, para agradar uma mãe e um pai, abrindo mão da própria singularidade. Quer dizer, aí já é um baita de um dito, né? Mas você vê, esses não ditos que dizem podem sufocar a gente, podem impedir singularidade, né? E aí qual que é o aspecto ruim, Baracho, desse não dito? Aqueles segredos familiares, né? Quando algo é escondido, aí tem alguns temas assim muito capitais no campo do segredo, né? Aí tem a adoção, aí tem uma morte, por exemplo, que ninguém entendeu, ninguém fala. Aí vai ter alguma violência, alguma coisa no campo das dívidas, né? Financeiras também. E aquilo fica assim, não falado, mas a gente vai sofrendo as consequências, né? A gente vai pegando pedaço de uma fala, de uma interpretação, de um comportamento que vai dando a entender que é oriundo daquilo que não é falado, né? E aí, né? E isso vira um fardo transgeracional. Aí as gerações da frente vão carregando coisas que nem foram eles que viveram, mas são fruto da angústia dos outros. E alguns outros que nem estão mais entre nós. Como que é isso na sua família? Né? Como é que é esse lance dos não ditos na sua família? Os não ditos que dizem, né? Então é uma coisa muito séria isso, né? É muito séria. Eu estava vendo uma pessoa da família conhecida, né? Então, alguém que passou por isso, né? Que começou a verbalizar alguma coisa que ninguém sabia, mas aí foi tarde demais, não conseguiu dar seguimento, né? Veio a falecer. E quer dizer, olha só a caminhada, olha só, quando apertou, quando veio, começou, mas não deu certo de concluir. E aí quem fica do lado de cá fica sem entender, porque não foi feito direito isso, né? Mas a pessoa em questão segurou, guardou, não transmitiu, levou tudo isso. Só que percebia-se assim algumas coisas ali que aquilo queria dizer alguma coisa. Aquilo dizia alguma coisa que não se sabia direito o que era, nem se sabia na verdade. Havia hipóteses, havia umas conversas, umas fofoquinhas, não sei o quê, mas fica isso meio assim, né? Sem concluir, sem ficar assim por concluir. Isso influencia a gente, tá? Então, os chamados segredos, né, familiares, né, aquela coisa toda, né? E aí, isso vai gerar sintomas nos descendentes, né? Sintomas, aí a pessoa vai ter ansiedade, vai ter repetição inconsciente, vai repetir o mesmo padrão.
e vai repetir porque entendeu assim, porque se caminha com alguém que não fala muita coisa, eu entendo que eu não posso falar nesse ambiente também, eu não posso me abrir, eu não posso me desabafar, né, assim, e vai perpetuando esse lance de ser uma fortaleza também, de não falar nada. Só que aí isso vai vir nas somatizações, vai vir na dificuldade de nomear sentimentos, né? Quantas pessoas que do nada, não é do nada, né? Mas vão chorando, vão se soltando assim, e alguém pergunta, o que está acontecendo? Fala o que está acontecendo. E a pessoa não consegue nomear o sentimento, ela tão somente chora, que não há como negar que é importante, né? É um descarregar das tensões, ainda que não se verbalize a princípio, mas já é um caminho, né? Já é um caminho, alivia, né? Mas o aliviar mesmo é quando fala, quando se escuta, né? Então tá percebendo isso? Então realmente o importante é que tenhamos as coisas assim, as claras, né? As coisas que possam ser verbalizadas. Por exemplo, a criança. Quando a criança percebe assim uma tensão, alguma coisa na família dela, mesmo sem palavras, ela vai crescendo e ela procura tentar decifrar aquele negócio. Pensa uma criança tentando desde cedo decifrar alguma coisa, decifrar códigos invisíveis na família. Aí ela vai pro campo das neuroses, das obsessões. Aí você vê depois a criança que já fica neurótica, obsessiva. Isso é horrível, né? A pessoa fica a vida inteira tentando decifrar a própria vida, né? Ah, mas será que isso tá bom? Será que é o correto? Será que não é? Fica um campo de uma coisa de dúvida, porque ninguém tá falando, ninguém tá explicando, né? E a gente vai, pela nossa imaginação, que é fértil, fazendo as próprias conclusões, né? É que nem aquela criança que vê os pais conversando sozinhos todo o tempo. Ah, é coisa de adulto, vai pra lá, não participa. Aí a criança pode começar a achar que estão falando dela. Tem adulto que é assim, né? Que se estão ali numa roda ali, ela começa a cismar, né? Estão falando de mim, né? Estão olhando pra mim, né? E nada está sendo falado. Mas a pessoa introjeta isso, né? Então o não dito pode criar também, pode criar culpas. Pode criar culpas que não pertencem ao sujeito, mas ele carrega essas culpas, tá entendendo? Olha como é sério esse negócio do não dito. Olha como é sério esse negócio do não dito que diz. E pode dizer da pior maneira possível. E as pessoas vão pagando pelo não dito através do próprio corpo, através das doenças emocionais e físicas, quando somatiza, através da dificuldade em alguns relacionamentos. A dificuldade que eu posso ter de relacionamento hoje, ou em casa ou fora de casa, em alguns casos é oriundo daquilo que não foi falado em casa, que rege minha cabeça. E aí vai esse negócio. E muitas vezes a pessoa já nem está mais entre nós, descansou e não foi observar isso, não foi buscar uma ajuda, ou nem quis, ou não sei. E quem ficou aqui vai pagando a conta, né? De algo que nem entende direito. Aí tem aquelas reuniões de família, assim, quando reúne das pessoas, né? Alguém se atreve a comentar alguma coisa, aí junta um pedaço. É que nem quando pessoas de mesmo sobrenome se encontram, né? Aí quer tentar ver uma árvore genealógica, né? Quando eu encontro, assim, algum baracho, né? Então, além do meu convívio familiar, a gente procura conversar. Mas o navio desceu em qual estado? Aí fala que desceu em tal lugar, desceu ali. Ah, que pena, não encontramos uma intersecção. Mas os dois são baracho. É interessante isso, né? É a mesma coisa quando reúne a família. Aí começa a falar, um tem mais coragem. Ah, mas o tio fulano de tal. Ah, minha mãe, meu pai, né? Aí começa a falar e ainda assim alguma coisa escapa ao sentido. Alguma coisa escapa ao dito. Por um lado, a psicanálise vai falar, ainda mais lacaniana, né? Que vai fazer parte da vida, conviver com o não dito, com o não saber, né? Porque não somos onipotentes, etc, etc. Então, quais são as aplicações, Baracho, para isso? O que a gente faz, né? Ó, pensa assim, o que nunca foi falado na sua família, mas que todo mundo sinaliza, todo mundo sabe, vamos colocar assim. Sempre tem, né? O que nunca foi falado, mas todo mundo sabe. E que frases foram ouvidas que revelam mais do que aparentam, né? Essas frases, essas coisas, revelam mais do que aparentam ou não revelam? E é importante, a importância de dar lugar à fala, a possibilidade de simbolizar, de quebrar silêncios que adoecem, né? É importante isso, a pessoa começar a simbolizar. Simbolizar o que, Baracho? Trazer à tona. Traz à tona
os silêncios que adoecem, né? Porque assim, tudo bem, nem tudo precisa ser dito de qualquer jeito, mas elaborar o que foi calado pode trazer liberdade emocional. Então a questão é essa. Ok, Barack, tem coisa que realmente te mantém no oculto, tem coisa que é importante ficar quieto, não gera tantas más consequências assim, ou pelo contrário, é até bom, né? Agora tem coisa que é importante ser observado, elaborar o que está sendo calado, né? Para trazer uma liberdade. Quando a boca se cala, quem fala é o corpo, né? Mas quando a boca fala, o corpo sara, né? Então o corpo sara quando a boca fala. Então transformar alguns não ditos em ditos que libertem. O não dito da liberdade, a nossa mente e a criação de fantasmas que carregam por... Isso, MacGyver, isso mesmo. Esse não dito vai gerar os fantasmas, muito bem. E fantasmas que atrapalham o nosso desenvolvimento, que atrapalham. Aí eu me acho culpado de um monte de coisa. Eu posso até ser culpado por algumas coisas, tá? Mas tem coisa que não é. Tem coisa que quando eu vou tentar avançar, aquele fantasma grita na minha cabeça, eu fico parado, eu fico travado, eu fico impotente, porque são regências de outras pessoas, são coisas que não são faladas, mas marcam muito a gente. Então, realmente, esses não ditos que dizem têm um grande poder. De tudo não é ruim, não. Há um lado importante de organizar as coisas, né? Mas, por outro lado, isso pode sufocar a gente e atrapalhar as singularidades, né? Então, se você aí vive alguma coisa nesse sentido e percebe isso, atreva-se a começar a verbalizar isso. Se aproxime de alguém. Sozinho pode não ser fácil, mas junta com alguém. Aquela famosa pergunta que um fala para o outro assim: você viu o que eu vi? Você notou o que eu notei? Aí o outro fala assim: sim. Sim? Então não é coisa da minha cabeça? Começa aí muitas vezes. Tá entendendo? Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, por ter participado em mais um Desembaraxando. Como disse o MacGyver aqui, ó, os fantasmas que carregamos. Então o dito, para acabar com o não dito, é para acabar com esses fantasmas que atrapalham a gente, tá bom? Se você perdeu o começo dessa live aqui, volte e assista tudo de novo, desde a parte que você perdeu. E se você conhece alguém que precisa muito ver esse conteúdo, Baracho, lembrei do meu amigo, do meu vizinho, alguém da minha família, nós precisamos em família ver isso, Baracho. Então, mostra para essa pessoa e faz ela assistir o quanto antes, tá bom? Sou muito grato a você que tem participado conosco do Desembaraxando. Beijo no coração. A todos vocês um grande dia. Aproveitem, façam o que tem que fazer nesse segundou aí. É o arranque de novo, né, para uma nova semana, mas é assim que é a vida. Nos vemos no próximo Desembaraxando. Valeu, valeu, valeu. Beijo, até mais, até.